Salve comunidade do IF Maricá e os demais participantes. Eu sou Tássia Cordeiro, professora de Geografia do Campus Maricá e fui coordenadora do projeto Fazendo a Conexão entre 2018 e 2019. Nesse projeto, a gente tinha por objetivo repensar a nossa alimentação a partir de 3 aspectos: a questão animal, a questão ambiental e a saúde. Ano passado, nós realizamos uma oficina de culinária vegana popular na 4ª CPEC, e o nosso objetivo era construir uma educação alimentar e nutricional que pudesse ser base para uma autonomia alimentar, dos nossos convidados e pensando também mais amplamente, da população em geral, como uma questão muito importante. Esse ano nós tivemos que adaptar a nossa oficina por conta da pandemia e assim nós estamos fazendo esse formato de vídeo frente, esses desafios e injustiças que estamos vivendo. Mesmo assim decidimos por ofertar essa atividade e mantermos nossa conexão, mesmo que de forma remota, Espero que estejamos juntos e juntas em breve, de forma segura, mas decidimos aproveitar essa oportunidade de manter a oficina, mesmo que adaptando ela bastante para esse formato. Mas espero que o recado seja dado, que vocês gostem, que vocês repensem e que a gente possa estar juntos, juntas, mesmo que à distância. Essa atividade está dividida em 2 partes. A primeira parte vai ser uma parte mais de discussão sobre alimentação. Eu vou trazer alguns conceitos, eu vou trazer algumas provocações, eu vou trazer também algumas classificações, algumas questões sobre alimentação que às vezes a gente escuta muito falar, mas a gente não consegue aprofundar e entender bem o que significa. E na segunda parte, vai ser bem brevezinha, eu trago 2 receitas veganas como uma forma de estimular essa descolonização alimentar, estimular uma nova forma de se pensar, de se fazer a alimentação. E essas receitas têm por base ingredientes tradicionais e populares, usados de uma forma um pouco diferente do que a gente está habituado. Espero que vocês gostem também. Para começar, eu vou trazer uma problematização, um questionamento. Por que descolonização da alimentação? Por que esse título? Como assim? Será que nossa alimentação é colonizada? Nós fomos colonizados, então será que tudo que a gente se alimenta veio da colonização e a gente não deve se alimentar mais de nada disso? A questão é mais ampla, é mais complexa. Esse termo descolonização é muito mais uma provocação e um convite para a gente repensar a nossa alimentação. Por quê? Porque a nossa alimentação cada vez mais está baseada em produtos ultraprocessados, que não são produtos naturais, não são produtos que a gente encontra na natureza e que existem muitos estudos, muitos indícios que mostram que são muito danosos para a nossa saúde. Primeiro, porque tem muitos ingredientes, como eu disse, que não são naturais. Segundo, porque tem uma concentração muito forte, por exemplo, de açúcares, sal, gordura, uma quantidade muito maior do que o que seria o necessário, o ideal para a nossa sobrevivência de uma forma saudável. E pensando em saúde num termo muito mais amplo também, saúde não só física, como saúde mental, em vários aspectos. E cada vez mais a nossa alimentação está baseada em poucos ingredientes, cada vez mais alguns ingredientes clássicos da nossa cultura, tradicionais da cultura brasileira, alguns itens são cada vez menos consumidos. Às vezes a gente está começando a perder parte da nossa biodiversidade, já perdemos desde a colonização, por conta dessa restrição de se produzir, se cultivar uma mesma espécie de milho, uma mesma espécie de batata doce ou poucas espécies, enquanto a gente tem uma variedade imensa. Então, não é uma questão de se alimentar só de alimentos que são nativos, apesar de ser muito interessante a gente saber quais são esses alimentos, valorizar esses alimentos, mas é muito mais do que isso, é muito mais amplo, é pensar em quem influencia nosso paladar, quem influencia nossas escolhas, por que nós nos alimentamos do que nós nos alimentamos, o que tem por trás disso. Esses alimentos, nos alimentarmos com esses alimentos, com esses produtos alimentícios, é de nosso interesse? Faz bem para a nossa saúde? Muitas vezes a gente sabe, não é saudável, mas não é o quê? O que tem por trás daquele pacote?
Vamos pensar nisso, né? Vamos tentar juntos construir ferramentas para que a gente tenha uma autonomia alimentar de fato, ou seja, que a gente, a partir do momento que a gente tem condições, porque não é todo mundo que tem, e isso é uma questão que a gente tem que pensar e tem que lutar também, mas a partir do momento que a gente tem condições de escolha, que a gente tem autonomia para escolher bem. E saber o que a gente está escolhendo, mesmo que a gente consuma um produto ultraprocessado, a gente tenha consciência do que isso significa. Como eu disse, essa primeira parte é uma parte mais de debate teórico e tudo mais. Se a gente estivesse numa interação presencial, eu queria conversar, escutar vocês para a gente tentar construir muito mais coletivamente. Como não estamos, eu vou acabar monopolizando a palavra, faz parte. O que eu quero colocar nessa primeira parte, é colocar alguns indícios de uma existência de um processo que eu estou chamando aqui, mais como uma provocação, de colonialidade da alimentação e do nosso paladar, no qual nós perdemos a conexão com os alimentos e com a culinária tradicional, aquela culinária que nossos avós, os nossos bisavós, estavam acostumados. Na segunda etapa da oficina, como eu disse, já vão ser receitas que tentam superar, romper, dar um primeiro passo, um passo pequenininho para a gente romper isso e tentar resgatar essa conexão. Colonialidade alimentar, o que seria isso? Esse processo que a gente está chamando, muito mais como uma provocação, de colonialidade alimentar, seria um processo de rompimento da conexão dos seres humanos com os alimentos, suas origens, seus nutrientes, sua produção, seu sistema produtivo e sua distribuição, o preparo, o consumo e os impactos socioambientais que esses alimentos, esses produtos têm. Qual é a dinâmica do pasto, da roça, da agricultura, da onde se produz esse alimento? Qual é a trajetória até ele chegar até o nosso prato? Até a nossa boca, cada coisa que chega até nós, o que envolve? Quais são as consequências? Quais são os impactos? Quais são os processos? Muitas das vezes nós não temos noção, a gente está totalmente desconectado, principalmente quando a gente consome produtos ultraprocessados que vêm da grande indústria, que acaba ditando muitas vezes o nosso padrão, Com isso, o que ocorre? Uma construção, uma imposição dos hábitos alimentares e do paladar por essa indústria alimentar, por meio de marketing, publicidade, propaganda e da influência de políticas públicas, em políticas de educação, políticas de saúde, políticas agrícolas e tudo mais. Então, a gente é bombardeado diariamente com propagandas de produtos ultraprocessados. Esses produtos eles têm ingredientes que fazem com que a gente sinta ele no nosso paladar como muito mais saboroso, porque, como eu disse, tem muito mais açúcar, muito mais gordura, muito mais sal. Isso é atrativo para o nosso paladar e a gente acaba, às vezes, comparando um produto ultraprocessado com um produto natural, que a gente chama de in natura, e fala, isso aqui não é sem graça e tal. Só que, de certa forma, a gente pode dizer que o produto ultraprocessado está roubando, ele está cheio de aditivos químicos, cheio de substâncias que não são naturais, que fazem com que, para o nosso paladar, eles pareçam ser muito mais interessantes. Mas será que eles são mais interessantes do ponto de vista ambiental? Será que eles são mais interessantes para a nossa saúde? Será que eles são mais interessantes do ponto de vista da biodiversidade e dos animais? É isso que eu quero que a gente pense. Vocês já pensaram, cada um de vocês já pensou, quais fatores influenciam os seus hábitos alimentares? Por que vocês se alimentam do que vocês se alimentam diariamente? É uma questão. Então, essa ideia de descolonização da alimentação e do paladar, a gente pensa o quê? Primeiro, a gente precisa de educação alimentar e nutricional para todos, para toda a população. Isso tinha que ser um direito, todos deveriam ter acesso a isso. A partir do momento que a gente tem uma educação alimentar e nutricional e que a gente tem condições de acesso a alimentos, que a gente pode escolher, aí sim a gente tem uma autonomia alimentar. E com isso a gente pode construir de fato uma soberania alimentar. E outra questão muito importante, a gente fala muito e escuta muito falar em alimentação saudável, agora está uma febre de produtos fit, é tudo escrito fit, integral, cereal e tudo mais. E se a gente for olhar bem a embalagem, pode ser que a gente esteja sendo enganado. Mas o que de fato é uma alimentação saudável? O meu intuito aqui, o nosso intuito com o projeto era, a partir dessa educação,
alimentar, promover essa autonomia alimentar para que os indivíduos, cada pessoa, a população em geral, nós em coletividade, a gente possa ter uma alimentação que a gente pode considerar saudável. Mas o que é uma alimentação saudável? Existem aí disputas frente a esse termo, como eu disse, mas em geral, o que eu estou considerando aqui uma alimentação saudável? Para mim, uma alimentação saudável ela tem que ser nutritiva. Então, do ponto de vista nutricional, ela tem que atender às necessidades do nosso corpo. Ela tem que ter uma produção justa, uma cadeia produtiva justa, né? Que não envolva trabalho análogo à escravidão, trabalho precarizado ou trocas e mediações injustas. Ela tem que ser sustentável, na medida do possível, cada vez mais sustentável. Ou seja, reduzir ao máximo os impactos ao meio ambiente. Ela tem que ser majoritariamente natural, né? Cada vez a gente tem que desembalar menos e descascar mais. Ela tem que ser sem venenos, né? Orgânica, sem uso massivo de agrotóxicos. Ela tem que ser sem crueldade. E quando eu falo sem crueldade, é sem crueldade animal e humana, né? Para mim, uma alimentação, para ser saudável de verdade, não pode ter envolvido em seu processo exploração, tanto do trabalho humano, quanto exploração dos animais. Ela tem que ser acessível e popular. Não adianta a gente ter tudo isso, a gente ter alimentos orgânicos, a gente ter alimentos sem venenos, naturais, com uma produção justa, se isso não for acessível para a maior parte da população. E para isso a gente tem que lutar por políticas públicas. Ela tem que ser compartilhada. E o que isso significa? Que a alimentação numa família, numa comunidade, não pode ficar a cargo de só uma pessoa ou de poucas pessoas, que é o que acontece muito em muitas famílias e muitas comunidades. E normalmente quem fica sobrecarregado nesse papel é uma mulher. É a mãe, normalmente, da família, a avó. A alimentação, o processo alimentar, para ser saudável, tem que ser compartilhado. E quando eu falo compartilhado, o ato, né, de cozinhar, de se alimentar, não envolve só o preparo imediato. Envolve pensar no que vai ser feito, fazer as compras, lavar a louça, guardar os alimentos. Então, a família tem que pensar numa dinâmica que isso seja compartilhado, porque a partir do momento que tem só uma pessoa sobrecarregada, responsável por isso, dificilmente a gente pode chamar isso de saudável. Pelo menos é o que eu acredito. E por fim, desses 10 itens, ela tem que ser saborosa. Ela tem que ser gostosa. A gente tem que comer e tem que apreciar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar atento que o nosso paladar está tão acostumado com alimentos ultraprocessados, com poucos alimentos, que às vezes a gente demora um pouquinho para o nosso paladar se abrir a novos sabores, se adaptar. Eu mesma hoje consumo vários alimentos que há um tempo atrás eu não consumia, eu não gostava e agora eu acho maravilhoso, delicioso, é algo assim transformador. Então a gente tem que estar aberto a novos sabores e aí talvez com o tempo o nosso paladar realmente ache muito saborosos alimentos que antes a gente não achava tão legal. Outra questão que é muito importante, mas não vai dar para a gente aprofundar aqui, eu só vou jogar para o debate, é que comida, alimentação é política. Isso envolve decisões políticas. Existem políticas públicas, alimentares, agrícolas, nutricionais, tanto da saúde quanto da agricultura, que vão influenciar no que é produzido, no que chega até nós, como chega. E isso é importante. A gente tem que pensar na comida como política e também como nossas escolhas, a partir do momento que a gente tem escolhas, também podem ser ou devem ser escolhas políticas. A gente tem que saber o que a gente está consumindo, da onde está vindo esse alimento e por que a gente está consumindo. Isso também envolve decisões, discussões políticas. Vamos pensar que pensar em comida é algo descolado de toda a realidade, é algo puramente individual que não tem a ver com a totalidade, a coletividade, que não tem decisões políticas por trás, porque tem. Agora vamos falar um pouco sobre a autonomia alimentar e acesso à informação, pensando nos alimentos e seus nutrientes.
porque a gente acaba falando muito em nutriente, está envolvendo muita propaganda sobre nutriente, inclusive muita gente está chamando isso de terrorismo nutricional, porque está uma fobia a carboidratos e uma obsessão por proteínas sem as pessoas entenderem bem o que cada uma dessas coisas significa. Então a gente pode dizer que a gente divide os alimentos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles que fornecem energia. A gente divide eles em proteínas, que são formadas por cadeias de aminoácidos e responsáveis pela construção e manutenção de tecidos, enzimas e hormônios. Nós temos os carboidratos, que são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que têm uma função energética e estrutural para as nossas estruturas celulares, ou seja, é muito importante. A gente precisa dessa energia, nós precisamos desses carboidratos. E por fim, nós temos os lipídios, que são as gorduras, que podem ser saturadas, insaturadas, e aí a gente tem um novo tipo de gordura aí da indústria, que são as gorduras trans, que a gente tem que tomar cuidado. E nós temos os micronutrientes, que também são muito importantes. São as vitaminas, que são compostos químicos orgânicos obtidos por meio da alimentação associados a uma atividade biológica específica. Atualmente existem 13 vitaminas reconhecidas. E também temos os minerais. Os minerais dietéticos são compostos químicos inorgânicos necessários à vida, isto é, à nutrição humana. Então a gente precisa pensar tanto nos macronutrientes como nos micronutrientes. E aí entram também as fibras, que muitas vezes a gente deixa de lado e não fala muito sobre elas, mas elas são importantes. São compostos vegetais que não são absorvidos pelo organismo, mas têm a função de regular o trânsito intestinal, alterar a absorção de nutrientes e compostos tóxicos do organismo e aumentar a flora intestinal e a saciedade. Então é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. E outra coisa importante para a gente pensar são os grupos alimentares. Como nós dividimos os alimentos? Nós dividimos em leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, as lentilhas, os cereais, que podem ser refinados ou integrais, que são o arroz, a aveia, o trigo, a quinoa, o milho. Em hortaliças, e dentro das hortaliças nós podemos dividir em verduras, legumes e os amiláceos, que são os tubérculos, raízes como batata, mandioca, as frutas, os óleos e gorduras, e aí as oleaginosas e as sementes equivalem a óleos e gorduras. E eu estou colocando aqui à parte, por conta da nossa proposta também, os alimentos de origem animal, que para algumas pessoas como eu não seriam bem alimentos, mas que a gente sabe que a maior parte da população se alimenta e a gente tem que pensar neles dentro desse grupo alimentar, em suas características, seus impactos nutricionais também. E aí, por conta disso, muitas pessoas se perguntam: uma alimentação vegana é completa? Será que eu posso me alimentar somente de plantas e vegetais e ser saudável? Porque tem aí, como eu disse, um terrorismo nutricional que muitas vezes nos faz pensar que a gente precisa de uma quantidade absurda de proteína e a gente só vai conseguir essa proteína se a gente se alimentar de produtos de origem animal. Será que isso é verdade? Será que é assim mesmo? Então, a alimentação vegana pode suprir todas as necessidades nutricionais, com exceção da vitamina B12, que deve ser suplementada, e aí é um debate à parte que também não vai dar para a gente se aprofundar tanto para entender o porquê disso. Então, a gente consegue todos os nossos nutrientes, todos os macronutrientes e os micronutrientes a partir da alimentação vegetal equilibrada, balanceada. Para a gente conseguir os aminoácidos completos que vão formar as proteínas, que é a maior preocupação da população em geral, basta a gente equilibrar o consumo de leguminosas e cereais. Então, a partir do momento que a gente tem uma alimentação que combina leguminosa, cereal, a gente tem todas as proteínas na quantidade necessária para a nossa saúde. Nós defendemos aqui uma alimentação vegana popular e saudável, que tenha por base produtos in natura e minimamente processados que sejam acessíveis, ou seja, consumir menos produtos ultraprocessados e cada vez mais produtos naturais. E isso é uma alimentação muito mais balanceada, muito mais saudável, muito mais acessível do que muita gente imagina. E agora eu vou apresentar também brevemente para vocês a classificação dos alimentos a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado em 2016 e é um guia muito importante que nos ajuda muito a entender a alimentação, a fazer opções mais conscientes
ajuda muito na nossa educação alimentar e é bem visto no mundo todo. Esse guia ele classifica os alimentos a partir de 4 tópicos, né? De 4 tipos, vamos dizer assim. Primeiro, os alimentos naturais ou in naturas, que são aqueles obtidos diretamente de plantas ou animais, como folhas e frutos, ou ovos e leite, e adquiridos para o consumo sem que tenha sido sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Então, são aqueles alimentos naturais mesmo, a gente pega na natureza e consome. A nossa alimentação deveria se basear nesses alimentos. Segundo, são os minimamente processados. São os alimentos in naturas que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas, como limpeza, moagem, congelamento. Então, exemplos: grãos secos, polidos e empacotados em forma de farinhas, raízes, tubérculos lavados. Então, o arroz que a gente compra no pacote, o feijão que a gente compra no pacote, a gente pode considerar um alimento minimamente processado. Eles também devem fazer parte da nossa alimentação, ser a base da nossa alimentação. Depois nós temos os alimentos processados, que são aqueles fabricados pela indústria com a adição de sal e açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. O exemplo que a gente tem são conservas, como extratos, molhos de tomate, frutas cristalizadas com açúcar, pães. E por fim nós temos os ultraprocessados, que são formulações industriais, feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, açúcares, proteínas, derivadas de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizados em laboratório, com base em matérias orgânicas como o petróleo e o carvão, corantes, aromatizantes, ressaltadores de sabor e vários tipos de aditivos utilizados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atrativas, ou seja, que façam serem mais atrativos para o nosso paladar. Esses são os ultraprocessados. Então, gente, eu acabei me alongando um pouco, é muita coisa. Espero que em breve a gente consiga debater cada vez mais sobre isso, que vocês procurem outras fontes, procurem informações. Eu indico, por exemplo, tem podcast Prato Cheio, muito interessante sobre isso, blog Comida Saudável para Todos. Nós temos muitos, por exemplo, o site O Joio e o Trigo, é muito interessante. É importante a gente ver o guia alimentar para a população brasileira. Tem alguns filmes também bem legais, por exemplo, o documentário Muito Além do Peso, o documentário What's the Health, o filme Okja, que também nos ajuda a pensar a questão animal. Então, minha ideia foi que a gente tentasse fazer essa conexão entre a questão animal, os impactos ambientais, a saúde humana. Nessa oficina, eu tive muito mais a intenção de provocar com essa ideia de colonização alimentar, para a gente repensar nossos hábitos, repensar o que a gente se alimenta e, com isso, propor, pensar alternativas, quem sabe, para a gente construir ou reconstruir uma nova forma de se alimentar. Agora, na segunda parte, a gente vai para a oficina de culinária. Eu separei 2 receitas e minha ideia com essas receitas era o quê? Era valorizar esses ingredientes tradicionais, populares, que são saudáveis, daquele ponto de vista que eu apresentei, e fazer receitas bem diferenciadas, ou seja, utilizar esses alimentos que tradicionalmente a gente já tem no nosso dia a dia, mas de uma forma diferente, fazendo outras preparações, até para, vamos dizer assim, estimular um pouco esse nosso paladar, abrir um pouco o nosso paladar para outras possibilidades. Então, a minha ideia foi pegar uma leguminosa e um cereal, e com esses 2 que a gente forma, né, como eu disse, os aminoácidos completos, a cadeia de proteína completa, mas não só por isso, mas sim porque são 2 alimentos muito tradicionais e muito importantes para a nossa população em geral. Com esses 2 alimentos, fazer 2 receitas, uma salgada e outra doce, bem diferente do que a gente está acostumado. Então, eu elegi o feijão com arroz como os destaques, o destaque, né? Essa junção feijão com arroz como destaque para a nossa oficina, para nossas preparações. Então, primeiro eu vou ensinar a fazer um hamburguinho, um bolinho de feijão com arroz. E aí eu coloquei outro alimento aí coadjuvante que é muito importante, precisa ser valorizado, que é a mandioca ou aipim, na forma da farinha. Então, eu utilizei a farinha de mandioca aí como um complemento.
E o segundo prato seria um doce, uma sobremesa, que eu utilizo também o feijão como base, a farinha de arroz, que aí junta o feijão com arroz, e o complemento é a rapadura, que também é um alimento super tradicional da nossa população, muitas vezes menosprezado. O pessoal fica muito atrás aí de açúcar mascavo, açúcar de coco e a rapadura, que é um tipo de açúcar, mas é o menos processado de todos, né, na cadeia produtiva. É um dos menos processados, junto com o melado de cana. Tanto a rapadura quanto o melado são meio deixados de lado, muitas vezes, na nossa culinária mais hegemônica aí, mas no dia a dia, popularmente, uma grande parte da população consome. Então eu coloquei a rapadura também nessa receita aí, que é tipo um bolinho de cacau com rapadura, mas que lembra muito aí, ou um pouco, o brownie, que também é muito valorizado aí hoje em dia. Se vocês fizerem, marquem a gente no Instagram, nas suas redes sociais, compartilhem e até a próxima. Vamos repensar a nossa alimentação, vamos fazer a conexão. É isso, estamos juntos. E para o nosso hambúrguer de feijão fradinho, nós vamos precisar de 1,5 xícaras de feijão cozido, 1 xícara de arroz cozido, 2 colheres de sopa de farinha de mandioca e temperos a gosto. Aqui nós temos cebola, alho, sal e cheiro verde. Agora nós vamos bater todos os ingredientes no liquidificador ou processador. Vamos lá! Feijão, o arroz, os temperos, e a farinha de mandioca. Agora é só bater. Aí você vai bater até ficar assim, essa textura bem firme. Se preciso, você pode acrescentar água. Eu coloquei 2 colheres de sopa. Agora é só formar os bolinhos. Agora é só fazer no formato que você preferir. Eu estou fazendo no formato de hamburguinhos, mas pode ser bolinhos, almôndegas. Aqui a receita rendeu 5 hamburguinhos. Você pode congelar e preparar ele frito ou no forno. E tá pronto! E ele vai ficar assim, macio, mas firminho. E agora vamos para a sobremesa. Para o nosso bolinho de cacau com rapadura, nós vamos precisar de 1,5 xícaras de feijão cozido, meia xícara de rapadura, 1/3 de xícara de farinha de arroz ou de aveia, 1/3 de xícara de óleo vegetal, 1/4 de xícara de cacau em pó e uma pitada de sal. E agora nós vamos bater no liquidificador ou no processador o feijão cozido, a rapadura, o óleo e a pitada de sal. Agora é só processar.
Agora, a gente transfere a mistura para uma tigela, acrescenta a farinha de arroz, e o cacau em pó. Agora é só incorporar. Vai ficar assim, uma massa bem densa. Agora nós vamos transferir a massa para uma forma untada com óleo e cacau em pó, mas pode ser farinha também. Eu aproveitei e joguei uns pedacinhos de rapadura. Aí é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. E depois de 25 minutos no forno, ele ficou assim. Parece que tá cru ainda, mas esse é o ponto. É só esperar esfriar e experimentar. E ele vai ficar assim, depois de pronto. Uma textura bem macia por dentro.